Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula e hoje aprenderemos sobre intervalo de confiança. E antes de tratarmos desse assunto propriamente, vamos lembrar o que já vimos em aulas anteriores. Nesse caso, queremos encontrar o valor Z1 e Z2, tal que a probabilidade dessa variável aleatória que tem distribuição normal estar entre Z1 e Z2 seja igual a 0,9. Então, pelo teorema central do limite, x barra menos μ dividido por sigma raiz de n tem distribuição aproximadamente normal. Consequentemente, o que está sendo pedido aqui são estes pontos Z1 e Z2, tal que a probabilidade à esquerda de Z1 seja 5% e à direita de Z2 seja também 5%, para que entre estes dois valores tenhamos 90%. E olhando na tabela, temos que buscar a área de 45%, porque lembrando, o que ela nos fornece é uma área do zero até determinado ponto. Então, nesse caso, o ponto referente a essa área é 1,64. Ou seja, o Z2 é 1,64 e o Z1 por simetria é menos 1,64. Então, temos essa situação. Segunda pergunta. Em uma amostra de tamanho 100, observou-se x barra igual a 10 e sigma 2 igual a 1. O que podemos inferir sobre o parâmetro populacional μ? Nesse caso, temos essa probabilidade, já substituímos os valores de Z1 e Z2, e para responder essa pergunta, vamos isolar o parâmetro μ. E como isso é feito? Pegando o denominador e passando para o lado esquerdo e para o lado direito, e o x barra da mesma forma, chegando nessa probabilidade. E agora, veja que foi dado o valor de x barra e o de sigma 2. Então, substituindo esses valores, eu chego nessa quantidade, que fazendo as contas dá essa probabilidade aqui. O que isso significa para a gente? Que com 90% de probabilidade, o parâmetro μ está entre 9,83 e 10,16. Então, veja, eu estou obtendo uma medida intervalar para o meu parâmetro desconhecido, com uma confiança associada, que nesse caso é de 90%. Então, de fato, agora vamos entender o intervalo de confiança para, inicialmente, a média. Depois vamos estudar a proporção e, por fim, a variância. Então, qual que é a ideia do intervalo de confiança? Primeiro, nós fixamos uma probabilidade, que é a nossa confiança, e chamamos de 1 menos alfa. E precisamos encontrar o valor C1 e C2, tal que a probabilidade de μ estar entre esses dois valores seja a minha confiança de 1 menos alfa. Então, é isso que temos que obter no final. E como chegamos nessa probabilidade? Ora, utilizando as distribuições amostrais que vimos em aulas anteriores. Por exemplo, x barra menos μ dividido por sigma, conhecido sob raiz de n, tem uma distribuição normal padrão. A partir dessa probabilidade, eu vou isolar o μ e obter o que eu quero. Ou ainda, se o desvio padrão não for conhecido, aprendemos que x barra menos μ dividido por s raiz de n tem distribuição t. Novamente, basta isolar o μ e encontrar o C1 e C2. Além dessas duas possibilidades, aprendemos a distribuição amostral da proporção, que também é aproximadamente normal, e aqui isolaremos o P do numerador a fim de encontrar o intervalo de confiança para esse parâmetro. Então, em resumo, o meu objetivo é encontrar essa probabilidade do parâmetro estar entre C1 e C2, e para isso utilizaremos essas três distribuições amostrais, bastando isolar o parâmetro de interesse. E vamos começar pelo lado esquerdo,
quando o sigma é conhecido. Então, temos o intervalo de confiança para a média com o sigma conhecido. E vamos aprender este conceito através de um exemplo, que é o tempo médio na montagem de um brinquedo. O projetista de uma indústria tomou uma amostra de 50 funcionários, então esse é o meu N, para verificar o tempo médio gasto para montar determinado brinquedo. Então, o interesse dele é no parâmetro μ, que representa o tempo médio de montagem. Dessa amostra de 50 funcionários, ele observou que o tempo médio deles foi de 20,5 e um desvio padrão conhecido de 2. Pergunta: qual é o intervalo de confiança com 90% para esse parâmetro μ, que representa o tempo médio gasto para montar o brinquedo? O que está sendo pedido é o valor de C1 e C2, tal que satisfaça essa probabilidade. Então, nesse caso, veja que a probabilidade é de 90%. Isso significa que temos 5% em cada cauda, para que entre estes dois valores C1 e C2 tenhamos os 90%. Então, é sempre importante fazermos esse desenho para conseguirmos, de forma mais tranquila, olharmos na tabela o valor exato necessário. E como então calcularemos essa probabilidade? Ora, utilizando a distribuição amostral da média quando o sigma é conhecido. Então, inicialmente, temos que encontrar esse valor de Z1 e Z2 da distribuição normal padrão, porque x barra menos μ dividido por sigma raiz de n é uma normal padrão. E olhando na tabela, buscamos a área de 45%, justamente para que fique 5% do lado direito e, por simetria, 5% lá do lado esquerdo. E o ponto referente a essa área é 1,64. Então, Z2 é 1,64 e Z1 é menos 1,64. Agora o nosso problema está praticamente resolvido. Basta que isolemos o parâmetro de interesse, que nesse caso é o μ. E como que eu faço isso? Primeiro, eu passo multiplicando o sigma raiz de n para o lado esquerdo e para o lado direito, e depois o x barra, resultando nessa probabilidade. E essa probabilidade deve ser igual a 90%. E como foi dado x barra igual a 20,5 e sigma igual a 2, substituindo estes valores, temos que o C1 de interesse é 20,03 e o C2 é 20,96. Então, estes dois pontos são os limites inferior e superior do intervalo de confiança com 90%. E qual é a interpretação desse resultado? Com 90% de confiança, o intervalo 20,3 até o 20,96 contém o parâmetro desconhecido μ. E para entendermos melhor essa interpretação, veja esse outro gráfico. Nesse caso, em amarelo, representa a amostra que nós estudamos no exemplo do brinquedo. Então, veja, eu tenho uma amostra de tamanho 50 e obtive o intervalo de confiança. Essa linha pontilhada em vermelho é o parâmetro desconhecido μ. Então, o intervalo de confiança, nesse caso que eu obtive, contém o parâmetro desconhecido de interesse. Quando nós falamos que temos um nível de 1 menos alfa de confiança, significa que, se eu repetisse esse procedimento por várias vezes, nesse caso por 20 vezes, ou seja, coletar uma amostra de tamanho 50 e fazer o intervalo de confiança, em 19 dessas repetições, o intervalo que eu vou construir contém o parâmetro de interesse desconhecido, que é o μ. Entretanto, em uma delas, nesse caso a amostra 10, o intervalo não continha o parâmetro de interesse. É por isso que eu não tenho 100% de confiança.
Então, essa é, de certa forma, a interpretação do intervalo de confiança. Eu espero que a minha amostra seja uma dessas 19 cujo intervalo continha o parâmetro μ. Então, para o caso de 90% de confiança, se repetíssemos esse processo por 10 vezes, o intervalo obtido conteria o parâmetro μ desconhecido em 9 dessas realizações e uma delas não conteria. E a interpretação errada do intervalo de confiança é essa. Temos 90% de confiança de que a média populacional μ se encontra entre C1 e C2. Essa interpretação está errada, porque o correto é o intervalo entre C1 e C2 contém a média populacional. Porque quem está variando aqui é o intervalo. O parâmetro, ele, por mais que seja desconhecido, ele é fixo. Então, o intervalo que contém a média, e não a média que se encontra dentro do intervalo. Isso é mais uma formalização para entendermos corretamente como se interpreta o intervalo de confiança. Então, em resumo, como calculo o intervalo de confiança para a média quando o sigma é conhecido? Utilizamos essa distribuição amostral. Dado o meu nível de confiança, encontramos o Z1 e Z2 e isolamos o parâmetro de interesse, obtendo assim o intervalo de confiança de 1 menos alfa para o parâmetro μ, dado dessa maneira. Vamos ver mais um exemplo. Uma escola de idiomas afirma que a pontuação média dos seus alunos é acima de 500 pontos. Então, a empresa está afirmando que o parâmetro μ é maior do que 500. Para verificar essa afirmação, coletamos uma amostra de 50 alunos e o x-barra, que é a pontuação média desses 50 alunos, foi de 560, com um desvio padrão conhecido de 25. Construa o intervalo de confiança de 95% e 99% para o parâmetro μ e discuta o resultado. Então, considerando um intervalo de confiança de 95%, temos essa situação. 2,5% para o lado esquerdo de Z1, 2,5% para o lado direito de Z2, para que no interior tenhamos os 95%, sabendo que é uma distribuição normal por conta do sigma ser conhecido. E quando é 99%, significa que temos 0,5% do lado esquerdo e 0,5% do lado direito. Então, vamos encontrar Z1 e Z2 utilizando a tabela normal. E nesse caso, para o lado esquerdo, temos menos 1,96 e 1,96, e para 99% é menos 2,57 e 2,57. Então, já sabemos os valores de Z1 e Z2. Basta agora isolar o parâmetro μ de interesse. Nesse caso, isolando, chegamos nessa quantidade e para 99%, o que muda são estes dois extremos, que isolando novamente, chegamos nessa quantidade. Ou seja, o intervalo de confiança de 95% para μ é dado dessa forma e de 99% dessa. Veja que em ambos os casos, as estimativas intervalares para o parâmetro populacional não contêm o valor de 500. Ou seja, não temos evidências para rejeitar a afirmação da empresa, que seus alunos possuem uma nota superior a 500 nesse exame de inglês. Além disso, veja que o primeiro intervalo ele é menor do que o segundo. Isso porque temos 95% de confiança em cima e 99% embaixo. Ou seja, quando aumentamos a confiança, temos que aumentar o intervalo. Se quiséssemos 100% de confiança, teríamos o intervalo infinito. Quanto mais aceitamos errar, menor é o intervalo que construímos. Em outras palavras, o intervalo de confiança de 95% tem uma margem de erro menor,
porque ele aceita errar mais, diferente do intervalo de confiança de 99%, que tem uma margem de erro maior para que erremos menos. E errar, nesse caso, significa construir um intervalo que não contempla o parâmetro μ. Então, considerando este intervalo de confiança de maneira geral, a margem de erro é exatamente esse comprimento do x barra até o limitante inferior e o x barra até o limitante superior. Lembrando que o x barra é a minha estimativa pontual. Do lado esquerdo é o limitante inferior da estimativa intervalar e do lado direito é o limitante superior da estimativa intervalar. Vamos ver um exemplo. Nesse caso, foi analisado o que mais atrai os usuários no Airbnb. Cada caixinha dessa representa o intervalo de confiança de 95%. E olha que interessante, temos uma reta vertical em zero. Isso quer dizer que, se o intervalo de confiança contempla esse valor, significa que é possível que esse parâmetro populacional seja igual a zero. Por isso que temos 4 caixinhas dizendo efeito não estatisticamente significante. Então, terminamos aqui mais uma aula em que aprendemos as ideias iniciais do intervalo de confiança e de forma mais específica para a média, quando o desvio padrão é conhecido.